Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Café com os Cordeiros. Meu nome é João Vinícius Cordeiro, meu irmão Dr. João Vitor Cordeiro. E nesse podcast, nesse programa, a gente traz uma nova forma de entretenimento para Ipojuca e região, trazendo diversas personalidades do entretenimento, do direito, da política e hoje também do executivo, da parte de gestão da Prefeitura Municipal de Ipojuca, tendo a honra de receber a secretária de Saúde, doutora Manúcia Medeiros. Doutora Manúcia Medeiros é uma grande profissional que hoje segue à frente da Secretaria de Saúde. Mas doutora Manúcia também já foi diretora da UPA, do Ipojuca, já foi diretora da Atenção à Saúde e também já foi secretária executiva municipal e hoje assume a pasta da Secretaria Municipal aqui da Saúde do Ipojuca. Então a gente tem muitas perguntas a saber da trajetória da doutora Manúcia. Doutora Manúcia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente que tem uma honra de recebê-la aqui e a gente queria já entender de onde vem essa sua vontade de fazer essa medicina. Oi, minha gente, tudo bom? Isso é um prazer muito grande estar aqui. Então, a minha vontade de ser médica, ela surgiu depois do ensino médio. Que eu comecei a visualizar, procurar uma profissão que me aproximasse mais das pessoas e que, principalmente, que eu pudesse usar para ajudar o próximo. Então, a medicina foi me conquistando, que no tempo que eu fiz era vestibular. Aí eu prestei o vestibular, aí passei para a medicina e quando eu entrei na faculdade, a coisa foi só se concretizando e o amor e a paixão foi só aumentando no decorrer dos anos. Sempre só medicina? Sempre só medicina. Nunca teve dúvida? Não, para falar a verdade, no terceiro ano, eu ainda cheguei a cogitar direito. Ok. Mas depois eu vi que meu coração não dava para direito. Não dá, porque eu sou muito emotiva. Eu sou muito de me envolver. Aí eu disse, não, direito não dá. Aí acabou a dúvida, foi para medicina. Aí quando eu fui para a faculdade, foi que foi mais intensificando esse amor. E acabou puxando para pediatria, não é? Então, aí no decorrer, quando eu entrei na medicina, eu pensava em fazer neurologia. Entrei achando que ia ser neurologista. Aí nos primeiros anos, continuei até o terceiro ano mais ou menos. Aí foi quando eu conheci a pediatria, aí pronto. Aí me apaixonei pela pediatria, aí eu já não me via como não sendo pediatra. Antes de acabar a medicina, eu já estava formada em mim que queria ser pediatra. Por conta do amor que eu peguei pela especialidade. Por que surgiu esse amor? Foi do nada? Foi ao estudar mesmo os conteúdos? Eu sempre gostei muito de criança. Sim. Muito, 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 muito. E quando eu fui pagar a cadeira de pediatria, eu vi outra forma de ajudar e de ficar mais próximo das crianças. Que aí tem até uns colegas meus que dizem, não sei como é que você suporta tratar a criança doente. Aí é uma coisa que a gente não tem como explicar. Eu me apaixonei pela pediatria e fui seguindo. Quando acabei a faculdade, aí eu já estava certa, não, vou fazer residência de pediatria. E assim fiz. E como é que você suporta cuidar de crianças doentes? Como é a sensação? Qual é a sensação? É uma coisa assim, são dois sentimentos antagônicos que você sente. O amor que você tem por aquela criança e assim, a preocupação, porque você também, quando é mãe, que eu tinha um preceptor meu da faculdade que ele dizia, você só aprende a ser pediatra de verdade quando você for mãe. Porque aí você vai saber exatamente o que aquela mãe que está na tua frente está sentindo. Uhum. E eu levei isso para mim, realmente. Quando eu fui mãe, foi quando eu me vi numa fase melhor da pediatria. Porque quando você estuda que você tem que fazer determinadas coisas como pediatra. Aí você é mãe e você entra em choque com aquilo que você aprendeu, tecnicamente falando, e o dia a dia, o do seu dia a dia como mãe. Aí você, quando vai para o seu paciente, aí vai a pediatra e vai a mãe junto. Uhum. Aí, então, a forma, a linguagem já é outra. Aí, quando você pega uma criança doente, o que é que vem na tua frente? O amor que você tem pela criança, a preocupação, claro, você se angustia, porque você pega situações muito graves, que você fica muito angustiada, mas, ao mesmo tempo, também você lembra de... Aí, quando você vê a criança ficando bem, é assim, é um sentimento, assim, que não tem explicação. Quantas e quantas vezes eu já estou há muitos anos na pediatria, mas quando você vê uma criança que estava muito grave,
muito ruim. E você vai vendo ela melhorando, melhorando, melhorando. Daqui a pouco aquela criança, porque criança tem essa coisa assim, diferente do adulto, a recuperação. A recuperação da criança é muito rápida. Hoje ela está muito grave e amanhã ela está pulando no teu pescoço. Então é muito gratificante. Quando você olha aquela criança assim, ficando bem na tua frente, aí você diz, não, realmente vale a pena, valeu todo o esforço. E ao mesmo tempo, quando acontece um resultado diferente do que a gente espera, aí a gente chora junto com a mãe também. Porque foi uma coisa que eu aprendi na minha vida e na profissão também. Porque não é porque a gente é médico que a gente tem que ser imparcial. Não. Eu acho que o bom médico é aquele que senta junto do paciente e que ele sofre também junto. Claro que você tem que ter o limite. Você não vai deixar que os teus sentimentos atrapalhem a tua conduta. Não, mas isso também não pode deixar você distante do teu paciente. Entende? Por exemplo, eu já tive uma experiência que a gente faz tudo pela criança e infelizmente acontece. Chegou, morreu. Aí o que é que você faz? Quando você já fez tudo pela criança, a criança morreu, aí você vai sentar junto da mãe e vai chorar com a mãe. Essa é o diferente do médico. Que isso também a vida me ensinou e os preceptores também, né? A condução. É uma humanidade, né? Você ser mais humano ali, né, doutora? Precisa. E em dado momento, a senhora também foi chamada a assumir um desafio grande. A senhora estava lá como pediatra, lá na sua clínica, e a senhora foi convidada para integrar a gestão da prefeita, né? E em dado momento, a ser a secretária de saúde do município de Ipojuca, até hoje a senhora é. Como é que a senhora pode dizer que esse seu sentimento da pediatria, essa sua forma humanizada que a senhora acabou de relatar aqui para a gente, influencia na sua gestão como secretária de saúde? Muito. Na verdade, quando eu recebi o convite, eu tomei um susto. Porque assim, eu nunca na minha vida ia imaginar que eu ia trabalhar na parte da gestão. Porque eu sempre fiz a parte assistencialista, né? Eu sempre estive na ponta, atendendo os pacientes. Mas aí quando veio o convite, eu visualizei uma forma, se você atendendo, você pode ajudar, você imagina você numa gestão. Então você visualiza que o teu campo aumenta muito. Você pode fazer muito mais coisa. E a vantagem também é essa, porque a gente tem uma prefeita, uma gestão humanizada. A gente tem uma gestão humana. Então, ficou muito fácil de lidar com isso. Você botar o humano na saúde, porque você já tem uma gestão que já é humana. Então, só veio aumentar, intensificar essa humanidade na gestão. A senhora diria que a ótica da mulher, a prefeita quanto mulher, a senhora enquanto mulher, é diferente na gestão da saúde ou do município, por exemplo? Muito. De mulher e de mãe. É muito diferente. Porque tudo, claro, como eu disse, claro que a gente separa as coisas. Claro que tem um momento que você precisa ser mais enérgico. Tem um momento que você é operacional. Tem os momentos, mas até nesses momentos, você sendo mulher e você sendo mãe, é diferente. A condução dos processos, a condução das ações fica diferenciada. Entendi, doutora. Doutora, daí a senhora assumiu. Se viu lá assumindo essa pasta. E aí, quais foram os primeiros e os principais desafios que a senhora encontrou ao assumir essa pasta principal? Porque a senhora tinha um histórico já de assumir lá a diretoria da UPA, enfim. Mas aí a pasta principal de secretária municipal de saúde. Qual foi o principal desafio? A pandemia. Eu já entrei, é bom que já foi para fazer, eu digo assim, o test drive, né? A pandemia foi bem... horrível, né? Foi assim, o pior momento, humanamente falando, né? Assim, mundialmente, não tem o que se discutir, foi a pandemia. Então, veja, o desafio como secretária de saúde já era grande nos trâmites normais, habituais, né? Imagina você estar à frente de uma secretaria com a pandemia. Porque na pandemia foi justamente a sua pasta que foi, né, que ficou de linha de frente. Sim. Qual era o principal desafio ali na pandemia? Primeira coisa, na pandemia você não sabia, né, o que fazer, Logo. como fazer e para onde você ia correr.
o primeiro desafio foi esse, porque você estava todo mundo caminhando junto, numa doença que ninguém conhecia, que ninguém sabia os efeitos, você não sabia quais seriam os medicamentos que você poderia usar. Sim. Você estava ali, no escuro. Então, o maior desafio, na verdade, que a gente teve que fazer, que a gente teve que enfrentar, foi todo mundo lutar para ficar vivo. Foi o maior desafio da gente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não sabe como essa doença alcança. Aí, veja, eu tenho, assim, muita fé em Deus. Muita, muita. Deus é muito presente na minha vida. Então, antes disso tudo, eu tive meio com a preparação dele. Como foi isso, doutora? Eu tive um sonho. E se eu estou falando é porque é bom para aumentar a fé de todo mundo que está ouvindo aqui. Sim, com certeza. Eu tive um sonho. Nesse sonho, eu era reportada para um lugar. E nesse lugar tinha muita gente na minha frente com a mão na cabeça. E não se coloca a mão na cabeça por qualquer coisa. Não. É desespero. Aí o Senhor falou comigo, disse, olha, minha filha, te prepara, porque o que vai vir não vai ser fácil. Mas eu te digo que em todo lugar vai ter isso aqui tudo. Mas aqui em Pojuca não vai ser tanto quanto lá fora. Eu lembro que eu acordei assustada. Mas a gente que confia em Deus, a gente sabe que... Aí eu fiquei esperando o que viria. Inclusive até eu vou fazer, né? Inclusive eu até comentei com a prefeita esse sonho. Aí eu disse a ela, olha, vamos se preparar que o que está vindo por aí não vai ser muito fácil, não. Esse sonho foi quanto tempo, assim, antes de tudo acontecer? Eu acho que não deu nem um mês. Foi muito recente. Ou foi um mês, eu não tenho certeza. Eu sei que falei e eu sou, né? Aí cheguei na secretaria, chamei a equipe e disse, olha... Aí eu lembro que aí apareceu o primeiro caso, foi aonde? Foi na China. Não foi? Foi, e acredito que foi em dezembro. Pronto. Aí apareceu 2019. esse primeiro caso, mas ninguém estava dando nada. Foi, Não era? Ninguém ligava, Era. não. Mas eu tinha tido sonho. Sim. Aí quando apareceu esse primeiro caso, aí eu disse, minha gente, né? Aí veio, né, no meu coração, disse, vamos. Aí chamei a equipe todinha. Aí disse, ó, vamos procurar. Aí foi por isso que a gente não faltou. A gente teve a PI aqui, PI. Porque a gente conseguiu comprar com antecedência, porque ninguém estava ainda alerta disso tudo. Então a gente conseguiu comprar medicamento. A gente conseguiu comprar os EPIs todinhos necessários. A gente pegou a UPA de Pojuca, transformou numa UTI. E olha que era meio que loucura, viu? Porque ainda não estava esse boom, não. Aí eu disse, olha, a gente vai chamar a equipe, ó, a gente vai fazer assim. Aqui a gente faz como pode ser que aconteça, que a gente não tenha UTI para mandar os pacientes, então a gente vai segurar os nossos pacientes aqui. E aqui a gente vai fazer tudo que for necessário. Aí assim a gente conseguiu comprar medicamento, a gente foi, aí as coisas começaram, lembra que foi bem rápido? Foi tudo muito Foi muito rápido, Já aquele paciente para, né? Aí começou, só que aí foi assim, a gente foi correndo, e daqui a pouco começou, daqui a pouco explodiu. Mas aí aconteceu exatamente o que a gente estava pensando, né? Que tinha a gente, nossos pacientes, lembra que pedia senha, não tinha para onde mandar, o nosso paciente ficava aqui. Ficava aqui. Não sei se vocês lembram. Porque tinha já estrutura Todos os para nossos isso. pacientes ficaram aqui. A gente já teve 10 pacientes de Covid. Na parte vermelha da UPA, que a gente fez uma UTI. E tudo que estava tendo nas UTIs todinhas, a gente tinha aqui com a gente, tudinho. Porque, doutora, a ideia era me corrija se eu estiver errado, desafogar a capital. Então, o mais que a gente pudesse fazer com que desafogasse, então, os primeiros socorros serem aqui e dar essa estrutura aqui, era interessante fazer. Então, Ipojuca conseguiu fazer isso. Na verdade, a gente queria mandar, porque a gente não sabia o que fazer aqui. Mas a gente não tinha para onde mandar. Meu Deus. Entende? Não chegou a esse ponto? Chegou. Não cabia lugar nenhum, não se tinha onde mandar os pacientes. Então, a gente tinha que ficar com eles. Se a gente tivesse... Quando aparecia uma senha, às vezes, o que é que acontecia? Pedi uma senha hoje, daqui a 10 dias, aparecia a senha. Mas, graças a Deus, o paciente, quando aparecia a senha, o paciente estava em casa. Tanto que Ipojuca terminou, não sei se vocês lembram, como o primeiro município de Pernambuco em vacinação, que isso foi
Porque o senhor tinha falado lá atrás Sim. que ia acontecer, mas não acontecer igual. Veja, a gente superou Recife em vacinação. E todo mundo que estava na gestão sabia da confusão que era para a gente conseguir uma vacina para cá. Porque, além de tudo, né, tinha-se a questão política, administrativa, aquela confusão toda. Eu lembro que eram várias confusões, aí eu lembro que uma vez disseram, eu vou mandar 200 doses. Eu disse, olha, você junta as vacinas que você tiver aí. Quando você tiver vacina suficiente para Ipojuca, você mande. Porque era um produto escasso, todo mundo queria. E centralizava em Recife. Centralizava na capital, né? Que é natural, né? Natural. Então, a gente teve esse desafio da vacinação, mas a gente acabou a pandemia como o primeiro município em vacinação. Não foi o segundo, que a gente dizia assim, não, segundo, porque Recife ia ser primeiro, né? Não, a gente terminou em primeiro. E outra coisa, a gente foi o único município com menos número de óbitos de Covid. Foi Ipojuca. Mas isso aí já tinha sido determinado lá atrás. Meu Deus. Toda essa preparação que a senhora conseguiu fazer ajudou, né? Aquele planejamento prévio que a gente precisa ter enquanto gestão, né, doutora? Planejamento para poder se preparar, não sabia o que viria, chegou a pandemia rapidamente ali de dezembro a março, já fechou tudo, se não me engano, na época, março de 2021, e a secretaria estava a postos para atender, mesmo ninguém sabendo como resolver a época, né? Mas, graças a Deus, o município de Ipojuca, ele conseguiu vencer esse desafio e a Secretaria de Saúde não deixou de ter desafios, apesar da pandemia passar, não é? Aí eu pergunto, depois da pandemia e tudo mais, que novos desafios a senhora enfrentou na nossa secretaria? É uma secretaria muito vista, a de saúde, tem um dos maiores orçamentos da prefeitura, não é? E está sempre aí sendo visualizada. Tanto é que até recentemente a senhora foi à frente, a senhora saiu, gravou um vídeo mostrando os medicamentos que estavam lá, porque existe muita falta de conhecimento e maldade de pessoas que sabem que não é a realidade e vão lá e tentam enganar com fake news e com mentira. E a senhora foi esse protagonista. Foi lá, se não me engano, na UPA de Ipojuca, mostrou e algumas UBS mostrar. Que desafio a senhora enfrenta na Secretaria de Saúde pós-pandemia, não somente enquanto gestora, mas também nesses entraves políticos que acabam chegando e atrapalhando, inclusive, até a gestão? Então, é justamente isso. Porque, assim, oposição não tem problema de ser opositor. Eu acho que a gente precisa ter oposição. Até para a gente não se acomodar. A gente precisa sempre ter alguém, ter para estar fiscalizando, sim. Contraponto. A gente precisa, sim. Todo ser humano precisa. Mas com responsabilidade. E com neutralidade e imparcialidade. Entende? O que eu não admito, o que eu não acho correto é isso. É a mistura. É assim, você pensar mais no seu interesse do que no interesse de uma população. Porque a partir do momento, veja, que eu digo a todo mundo que aqui não tem vacinação antirrábica, eu não estou prejudicando a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde sabe que tem. Eu não estou prejudicando os funcionários, porque eles sabem que tem. Mas eu estou prejudicando uma população inteira que, por um motivo ou outro, não tem o conhecimento, se tem ou não, que a gente sabe que às vezes acontece no ter esse conhecimento. Eu estou prejudicando essa informação, estou dando uma informação errada. Como eu recebi muitas ligações mesmo, dizendo assim, doutora, graças a Deus que a senhora fez aquele vídeo dizendo que tinha vacinação. Porque o meu vizinho foi mordido e a gente já não ia procurar o município porque soltaram um vídeo dizendo que não tinha vacinação antirrábica. Então, isso é um exemplo do que tanto mal, né, que pode causar essas fake news. E chamar, assim, a responsabilidade. Porque saúde não é qualquer coisa. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande quando você se trata de saúde. Você tem que ter uma responsabilidade do que você está falando sobre a saúde. Porque se uma informação errada, isso pode sim custar a vida de uma pessoa. Com certeza. E, inclusive, são autoridades, algumas vezes até autoridades políticas, que em tese deveriam estar nessa representação do povo, divulgando notícias falsas, prejudicando a própria população. Não é que eles, em tese, dizem que representam. Desses desafios todos, eu tenho certeza que a senhora deve ter, a senhora já falou da sua fé, que lhe dá muita sustentação, e eu creio que a família também deve ser uma base de sustentação. Como é, doutora, nesse desafio da pandemia, enquanto secretária e tudo mais, com a sua família, a sua sustentação, como é esse relacionamento, como é que funciona lá dentro de casa, a Manúcia, mãe também dentro de casa? Ave Maria. Eu tinha duas preocupações. A pandemia, com
todo mundo e a pandemia com em casa. Porque eu estava na linha de frente. Então, principalmente no início, né? Que estava aquele desafio e tudo. Aí, quando eu chegava, era uma preocupação lá em casa, assim, imensa. Porque eu não... Aquela história, você toma... já tinha lá em casa, a gente já deixava um lugar que eu deixava minhas roupas, um canto. Primeiro ia tomar banho. Assim, todo um cuidado. Porque eu não posso cuidar de fora sem cuidar de dentro de casa. Né? Então, para mim, era desafio de dois lados. Que eu tinha que ter cuidado com a fora e com dentro de casa para não transmitir, né, o vírus. E nesses seus desafios, assim, ao longo da secretaria, a sua família tem sido sua sustentação, os seus filhos, tudo mais? Como é que tem sido essa sua base de sustentação? Creio que é Lucas e Stephanie. Eles também são envolvidos na política, são envolvidos na secretaria, são envolvidos... Como essa dinâmica com os seus filhos? Então, veja, minha filha não. Minha filha Stephanie, ela não gosta muito de política, não. Agora, ela quer ser médica. Inclusive, ela já tem até especialidade. Eu digo, menina, tu nem fez a faculdade, tu já pensa na especialidade. Já pensa que fazer. Quer fazer neurocirurgia. Ela já está ali e ela é muito focada. Muito focada. Já Lucas fez a faculdade de Direito, né? E despertou para a política. Despertou para a política, né? Foi. E foi um susto muito grande. Eu e Luciano, a gente quase cai, assim. Quando ele chegou para a gente com 16 anos e disse a gente que queria ser vereador. Aí a gente parou assim, meu filho, por que você quer ser vereador? Aí ele olhou para mim e disse, mamãe, eu quero ser vereador, porque eu vejo que através da política eu posso ajudar muita gente. Então, quando você ouvir um filho te falar isso, o que é que você faz? Abençoa. Abençoa e dá o suporte que ele precisar para que ele realize esse sonho, para que ele realize esse projeto de vida dele. E vai para a luta, né? Que o Lucas veio aqui, ele comentou também, entrevistou ele, que a campanha dele é dividida em 3. Ele vai para um canto, a senhora vai para outro canto, o Luciano vai para outro canto. Isso foi Luciano, viu, que deu essa estratégia. Luciano chegou assim, minha filha, a gente faz assim, eu vou para um lado, tu vai para o outro e Lucas vai para o outro, porque o alcance é maior. Isso mesmo. E como é Manúcia na rua? Como é? Nessa conversa com o povo, fazendo política. Fazendo política, como é? Então, e quando é pro filho? Sim, quando... Despertou esse lado da senhora também, né? Na verdade, é o seguinte, porque o que acontecia? Eu era avessa à política, porque, na verdade, a gente está acostumado a ouvir politicagem. Porque tem uma diferença muito grande, política e politicagem. Então, antes, eu só conhecia a politicagem. Quando eu vim para a gestão, eu comecei a conhecer a política. Porque o que eu vi, como meu filho falou, a política, se você for uma política bem feita, você ajuda muita gente. Você tem um alcance muito grande de fazer. Então, a política, eu gosto da política. Então, o que é importante? A gente despertar para a política. Fazer uma política como ela tem que ser feita. Na verdade, correta. Se você fizer a política como ela tem que ser feita, tudo ao seu redor muda. Tudo. E você consegue alcançar de lá, do trabalhador até a gestão. Porque a política, ela tem esse poder. Porque a mudança da política não é restrita. Não. Ela envolve toda a população, toda uma região, toda uma área. Então, veja, se você muda, se eu mudo, sei lá, todo mundo muda, então você vai ver que o seu ambiente, daqui a pouco está todo mundo mudado. Consegui ouvir alguns depoimentos andando nas ruas aí em relação à sua gestão como secretária de saúde. Algumas histórias. Algumas pessoas na ponta que a gente nem sabe que foi atingido, e quando a gente vai lá conversar com alguém, vê que uma ação lá no gabinete da secretária atingiu uma pessoa lá na ponta. Lembra de alguma? Muito, muito mesmo. Eu, assim, porque eu sou um pouco... mas já, com certeza, vê. Eu já tive... Qual a sensação, Manúcia? É muito gratificante. Que é o que eu estava falando. Quando você começa a fazer a coisa correta, responder lá onde você tem que responder. Porque, veja, quando fizeram aquele vídeo que estava faltando medicamento, que não sei o quê, aquilo ali me indignou.
Porque eu sabia que tinha sido... Porque a gente tem muito desafio. Todo mundo sabe. Nada é perfeito. Nada é perfeito. A gente tem burocracia. A gente tem prazos. Não é assim. Você não vai botar uma licitação... Dinheiro público, ainda bem. É muito fiscalizado, tem que ter licitação, tem que passar por todos os trâmites. Sim. Isso demora muito. Então, você não quer comprar um medicamento, vou lá na farmácia e compro. Não. É uma licitação. Então, a gente assumiu como prioridade da gestão que eu falo, da prefeita, da gente e tudo, medicamento. Para que não faltasse medicamento de forma nenhuma. Então, a gente colocou no colo mesmo isso. Então, é uma das coisas assim, que mais me deixou indignada, foi quando eu vi. Por isso que eu fui fazer aquele vídeo. Porque eu estava indignada. Porque eu sabia que não era verdade. Porque era uma coisa que a gente tinha abraçado, que a gente tinha corrido atrás. E outra, a lista de medicamentos no município de Ipojuca, se você comparar com dos outros lugares, poucos, se tiver algum município que chegue igual ao nosso. A gente tem muito medicamento que não tem lugar nenhum no SUS que distribui. E são medicamentos caros. E a gente tem aqui. Por isso que eu fiquei tão indignada e fui fazer aquele vídeo. O SUS, ele tem uma atuação forte aqui no município de Ipojuca. Mas quais são os maiores desafios e oportunidades que você enxerga nesse contexto? Assim, ele precisa ainda ser mais fortalecido? O SUS, ele é, como a gente fala, é o melhor plano de saúde que existe se funcionar bem, como tem que funcionar. Porque o Brasil tem o SUS e lugar nenhum tem. Sim. E o SUS de Ipojuca, ele ainda é muito mais privilegiado. Como eu disse, tem desafio? Tem desafio. Por exemplo, com essa pandemia, a nossa lista de espera de consulta, de exame, parou ali. Na pandemia parou. Aí quando voltou... Parou em todo lugar. Exato. Aí quando voltou, aí veio aquele quantitativo de pessoas que estavam lá, aí vieram para a fila, junto com outras demandas, junto com as sequelas do Covid. Então, tem muitos desafios que a gente tá lutando ainda, tem muita coisa a melhorar? Tem sim, mas eu digo a vocês, tem muita gente envolvida querendo melhorar e querendo resolver todos esses desafios. Que todos os dias, que saúde é o seguinte, que a gente fala, né? Saúde é diferente de qualquer coisa, qualquer secretaria. Porque a gente tem que fazer tudo. Por exemplo, chega uma epidemia, aí lá vem, você cuida da epidemia, do que está ali. A parte burocrática continua, o habitual continua, então você tem que estar se desdobrando em tudo. Em todas as frentes, né, doutora? E a equipe, doutora? A equipe que forma a Secretaria de Saúde hoje? A gente já viveu um passado em que muitos ipojucanos não eram valorizados assim aqui a trabalhar no município. E a gente sabe, a gente tem informação de que a equipe que trabalha em Ipojuca, na gestão municipal, é formada por ipojucanos. Como é a equipe da Secretaria de Saúde? Então, foi uma das prioridades da gestão. Ipojucano. Tem, sim, fora de Ipojuca. Mas a maior prioridade, o que prioriza, é que seja daqui de Ipojuca. Porque a gente tem muita gente boa aqui. Tem muita gente com conhecimento técnico muito bom aqui. E tem uma visão diferenciada também, né? Por conhecer esse município. Exatamente. A preferência ainda fica mais ainda em relação a isso por conta do conhecimento da área. Com certeza, doutora. Doutora, puxando para a política um pouquinho de novo. Seu sentimento pessoal agora. Como é ser mãe do candidato a vereador mais jovem da história de Ipojuca? E se as urnas confirmarem, o vereador mais jovem da história de Ipojuca. Que sentimento é esse que a senhora tem? O orgulho, por assim dizer também, do Lucas, que chegou à senhora em 2020, por ali, com 16 anos, disse, quero ser vereador, e uma política que se concretiza. Que sentimento a senhora pode dizer disso? Orgulho. Eu tenho muito orgulho. Muito mesmo, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias os 2 filhos que eles deram a gente, que o Senhor deu a gente. Porque, assim, são meninos, assim, abençoados. Quando eu vejo o Lucas, eu digo assim, Luciana, a gente não precisa nem ir para a reunião mais com o Lucas. Você vê o seu filho concretizando o sonho dele, não tem nada mais gratificante para uma mãe. E quando esse sonho dele tá contribuindo com as outras pessoas, isso é que torna ainda mais gratificante. Você saber que seu filho está naquele projeto, que é sonho dele, sim. Mas o propósito, o objetivo dele ter ido para esse projeto envolve
outras pessoas. Então, isso é muito gratificante. Aí é como se fosse uma sensação do dever estar, não está sendo cumprido, né? Não foi cumprido ainda, é só mas está sendo cumprido. É muito bom. Sem, assim, a gente eu não tenho nem palavras para falar. A gratificação, o agradecimento a Deus. O orgulho vai resumir, né, doutora? Lucas vencendo. Qual a senhora acredita que vai ser a marca da gestão dele? Eu vou dizer a você, com certeza absoluta, o olhar dele para a população. O cuidado. Porque a gente é daqui, né? Então, tem todo um diferencial. Que é quando a gente está falando lá, aí o pessoal chega assim, doutora, é bom porque Lucas jogou bola comigo, Lucas, principalmente está falando com o jovem. A gente jogou lá em Osiel junto, a gente estava na praça do skate. Quer dizer, ele não está falando de coisas que ouviu falar. Não, ele viveu. Ele viveu. Ele conhece todo lugar, porque ele já foi, ele já frequentou. Então, isso dá um diferencial muito grande, porque dá uma propriedade maior. Porque uma coisa é você falar de algo que você não viveu. Outra coisa absolutamente diferente é você falar do que você viveu e do que você conhece e do que você vive e convive. Porque é o dia a dia dele. Então, por isso que está fluindo com maior naturalidade. Porque ele não está falando de coisa inventada, não está falando de coisa que alguém disse a ele que era para ele falar. Não. Se observar, a coisa flui natural. Por quê? Porque ele vive o dia a dia dele. Então, isso ajuda bastante, facilita muito o acesso, muito. Com certeza. Doutora, a gente já está encaminhando aqui para o nosso final do nosso podcast. A gente reforça o agradecimento da senhora ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E uma última pergunta da sua trajetória enquanto secretária. Né? O que a senhora gostaria que as pessoas lembrassem como o seu legado, sua maior contribuição também enquanto secretária de saúde do município de Ipojuca? Pergunta difícil, viu? Tenho certeza que foram várias ações que foram realizadas, mas aquela que a senhora sente que foi seu maior toque ali na Secretaria de Saúde, que beneficiou mais a população. Eu vou falar dos medicamentos, porque já é uma coisa que a gente já está concretizando, porque para mim, a saúde em geral, mas assim, foi como eu falei, que foi uma coisa da gestão mesmo, a gente colocou no colo, foram os medicamentos. Porque eu acho que não tem nada mais angustiante para uma mãe que recebe uma receita. Claro que tem medicamentos que o médico às vezes passa que não tem na rede pública. Porque a listagem do SUS é e a nossa ainda é maior, mas tem medicamento que a gente não alcança. Mas é o prazer de você ver que aquela mãe que recebeu aquela receita, na sua grande maioria, já sai da consulta com o medicamento para casa. Porque, veja, você conseguir a consulta e você não ter dinheiro para comprar o remédio para aquela... O que foi que adiantou? Nada. Então, eu vejo assim, sabe? A gente podendo, como a gente está fazendo, concretizando isso, da mãe sair com a receita, na sua grande maioria, com os medicamentos prescritos para casa, isso, assim, já me deixa muito feliz. Certo, doutora. A gente agradece sua presença aqui novamente. A gente pede que você aí curta, siga o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ver entrevistas como essas e outras autoridades políticas, outros secretários, caso venham para cá. Sempre uma surpresa, não é? Siga o nosso canal. Hoje a nossa entrevista foi com a doutora Manúcia Medeiros. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. E, com certeza, nos sigam para que vocês vejam essa e outras entrevistas. Vem tomar sempre um café com a gente. Até mais.